Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas por aí? Pessoal, eu tive uma experiência fora do corpo que eu quero compartilhar com vocês, que eu achei bem interessante. Já fazia um tempo que eu não tinha uma experiência desse tipo, bem assim, impactante para mim, né? Energeticamente eu achei. E eu quero trazer aqui para vocês os processos de iniciações que nós fazemos fora do corpo, iniciações espirituais, tá? Às vezes a gente acha que a gente se inicia em coisas, em estudos, aprofundamentos, né? Principalmente em relação a questões magísticas, só aqui, né? Mas não, né? Fora do corpo a gente também tem essa possibilidade. Em vista de afinidades, né, de outras vidas que nós já tivemos e contato, né, com alguns espíritos que também às vezes nos acompanham, acabam, né, fazendo a ponte, né, para isso acontecer, tá? Então, uma iniciação é quando você busca conhecimento, aprofundamento em algum assunto, né, nessa questão espiritual, né, buscando ali o fundamento, né, de um trabalho magístico, de uma ritualística, né, do uso das energias para determinados fins, né, utilizando determinados meios, né, e a magia, ela acontece tanto aqui, né, por exemplo, na seleção dos elementos, né, usando aqui a energia de uma forma mais densificada, né, através dos elementos, da manipulação dos mesmos, e também no astral, pessoal. No astral também se faz magia, né, se plasma objetos, se plasmam ali, né, energias de determinadas densificações, usando isso, né, também para alguns fins, tá? Pessoal, toda iniciação, ela conecta, né, aquele que é iniciado numa egrégora, né, ou num grupo ali, numa falange de espíritos ou de alguma prática, né? Existem iniciações que tem, assim, de diversos tipos, né? Depende do tipo do conhecimento. Os espíritos que se conectam àquele tipo de conhecimento e forma de manipular, ali forma uma assinatura energética, tá? Às vezes com símbolos, né? Com a própria ritualística, né? Existem grupos de espíritos que se reúnem para, né, fazer ali o trabalho espiritual, né? Enfim, a dinâmica. E aí, né? Dei essa pincelada para vocês porque essa noite, ontem foi bem interessante. Eu fui deitar e eu estava fazendo prática de movimentação e radiação de energia. Eu comecei com relaxamento, depois fui ativando os chakras, né, fazendo ali a movimentação. E de uns dias para cá, eu venho percebendo muita, mas muita atuação energética, assim, intensidade mais nos meus pés, né? E eu comecei a prestar atenção, deslizei ali a minha consciência para os pés e comecei a fazer uma prática de descarrego, né, assim, de começar a pulsar, né, as energias ali e tal, mas estava muito intenso. E aí eu questionei para mim mesmo, falei, nossa, que coisa, né, ultimamente eu tô sentindo mais potencializar o fluxo de energia, né, na minha atenção nos pés. E tá, né, prestei atenção nisso, continuei fazendo tal, puxei energia para outro ponto, comecei a trabalhar a energia, né, nos chakras mais superiores e tal. E aí, pessoal, eu senti uma presença no quarto, tá? Eu tava sozinha no quarto, deitada, fui deitar antes do meu marido. E aí foi nítida essa presença, parou aqui em cima de mim, uma bola violeta bem intensa, tá? Como se fosse um olho, né? Eu cheguei até a ver um olho, cara. Eu tava com o olho aberto, eu vi essa massa de energia na minha frente, como se estivesse olhando assim pra mim, né? Um olho só.
e eu percebi uma irradiação violeta, mas com algumas nuances em bordô. Eu pensei, bom, não é só meu chakra, né, que eu tô vendo aqui, não é minha aura só, eu tô vendo alguém que tá plasmando aqui, deixando um salve pra mim, né, e fez questão de aparecer ali na frente, só que não apareceu de uma forma nítida, né, apareceu pra mim em forma de luz, porém deixando um olho ali, né, mais delimitado ali para que eu pudesse, né, talvez perceber que era alguém mesmo. Porque eu confundi com a minha aura, né? Minha aura, ela tem às vezes essa nuance, né, de ficar dessa cor, mexendo desse jeito, mas eu percebi que tinha algo a mais. E do meu lado esquerdo, eu senti alguém, eu vi pela periférica clarividência uma energia mais escura. Tá, eu senti duas presenças, né? Eu acho que seriam duas presenças, e aqui eu vi uma movimentação e depois sumiu, tá? Enfim, que eu saí do corpo essa noite, e aí que vem o relato, tá? Eu fui levada por um espírito, tá? Que eu me lembro, né? Daí pra frente, eu estava, parecia num terreiro, tá? No astral. E a energia nesse lugar primeiro que eu tava bem sutil. Era um rapaz, ele tava comigo ali. E eu tava participando, como se fosse participando de uma gira no astral. Porém, eu vi que eu tava mais engajada. Parecia que eu já tinha uma conexão prévia com esse espírito, tá? Parecia que ele era da linha, assim, que a gente conhece da Umbanda, né? Da Umbanda. E aí, eu comecei a ver umas ervas e tal. Era como se eu estivesse defumando ao mesmo tempo, ele trabalhando com aquelas ervas comigo. E ele olhou assim para mim e ele me puxou para o lado e me levou, depois desse trabalho, para uma outra pessoa. Como se tivessem dois ambientes dentro de um. Então, o primeiro ambiente que eu tava era esse da Umbanda, eu senti outra energia, era bem mais sutil e tal. Mas eu tava ali desenvolvendo a minha energia, tá, gente? Tá? Olha só. No que eu passei pro outro lado, como se fosse na sala do fundo, um salão, a hora que ele entrou comigo, ele me direcionou para uma pessoa, era uma mulher, uma bruxa, tá? Era uma bruxa. Eu bati o olho nela, falei, caraca, que energia que é essa, né? Uma energia marcante, forte, ao mesmo tempo, nossa, eu tô sentindo a indução, né, desse encontro. Ela olhou para mim e ela me olhou com um olho de satisfação e ao mesmo tempo de respeito. E ela me puxou pro canto ali, ela me recebeu. Eu vi nela que ela estava animada com a minha presença e assim, ela deixou isso muito leve, porém, cara, ela tinha uma energia de muita autoridade espiritual. É uma coisa que eu não sei explicar muito bem para vocês, porque é um sentimento, né? E aí, ela começou a me conduzir. Ela olhou para ele, ela voltou a atenção para mim e dali ela não me deixou mais. Ela me levou para um espaço ali dentro e ela começou a me trabalhar espiritualmente. E eu deixei, né? Eu fui seguindo tudo que ela estava fazendo, eu permiti ela fazer. Ela tinha alguns elementos ali, ela foi passando nos meus pés, eu vi o meu pé fora do corpo. Ela começou a me banhar com algumas coisas, como se ela estivesse jogando ali em mim. Óleo, fluidos, tá? Ela passou um emplastro no meu pé, tudo, ela começou no meu pé, um monte de coisa. Começou a fazer no meu pé e aí depois ela passou aqui.
E aí ela começou a fazer comigo aquela ritualística, tá? E aí eu fui seguindo e me veio um questionamento, eu perguntei para ela, aqui eu perguntei se era Umbanda, ela falou Umbanda, ela falou os dois lados, ela falou Umbanda e Quimbanda, ela falou assim, mas ela falou de uma naturalidade, tipo, para mim, o que ela passou é meu, tanto faz, tipo, não importa o que é, né? E eu entendi que é energia, né? Que, assim, que eu tava mais preocupada, assim, entre aspas, preocupada, porque eu topei tudo que ela fez, eu topei. Eu passei pela iniciação, passei pela ritualística, e ela olhou para mim e o rapaz estava junto, ele foi me amparando durante o processo, e ela falou assim, um momento que eu lembrei, ela falou assim: ah, ela é boa. Ela olhou para mim, ela olhava a minha aura aqui em cima e eles questionaram algo que eu não entendi, que o rapaz perguntou para ela. E ela falou assim: não, ele falou assim: nossa, parece que é como se ele estivesse vendo algo aqui na minha aura, que eu não sei exatamente o que era. E ela falou que não tinha diferença o que ela estava vendo aqui em cima, porque eu era boa. Ponto. Ela só falou isso e ela continuou fazendo o processo. É, esse boa que eu falo não é ética, é talvez da forma de lidar com algumas energias. Eu entendi que esse boa dela era que eu era habilidosa com alguma coisa, tá? Provavelmente com alguma prática espiritual, né? Energética e tal, fez que eu entendi, né? E aí, pessoal, ela fez comigo ali uma ritualística, ela me selou, tá? Ela trabalhou em minha energia. Eu tenho essa, né, convicção que eu fiquei vinculada a falange dela, a egrégora dela, e aí eu perguntei se o grupo dela tinha nome. Ela disse que sim, só que na hora eu acho que ela me falou, e eu não tô lembrando qual que é o nome do grupo espiritual que ela rege, né? Eu não consigo lembrar agora, mas ela me falou. Cara, bruxona raiz, assim. Tipo, eu vi várias coisas que ela colocou ali. Ao meu ver, ali tinha duplo de animais onde a gente estava, porque depois, antes de ir embora dali, eu percebi. É, e ela me deu, ela passou em mim, parecia tipo um óleo com perfume, também com erva. Eu lembro que eu pus a mão no negócio e passei aqui assim, antes de voltar pro corpo. E eu fiquei com um objeto magístico que foi me dado essa noite no astral, um colar. Eu não posso falar para vocês o que é exatamente a forma, mas isso foi dado para mim como forma de carregar a energia, de eu portar isso, ter referência fora do corpo, gente. E eu guardei isso na memória e provavelmente é algo que eu vou carregar daqui para frente, é, na memória, que me remete a essa energia dela. Eu acho que, cara, isso foi muito interessante, porque foi uma referência criada ali e que com certeza ela sabia que eu ia lembrar disso agora e eu tô lembrando exatamente do que eu recebi desse amuleto. E eu sei que esse amuleto carrega esse axé, essa energia, para que eu possa acessar isso agora, né? A energia que trabalhou lá fora do corpo, né? Gente, é de chicote estrala, né? Então, achei muito interessante essa iniciação, essa aproximação e esse trabalho fora do corpo. Provavelmente porque vem algo por aí, né? Então, eu já me preparo também, né? Porque tudo aquilo que você busca fora do corpo, que você se inicia, os falanges que você conecta, tem um objetivo, tem um trabalho a ser desenvolvido. E assim, são energias, né? Então a gente vai, né, equilibrando, trabalhando as polaridades, trabalhando as energias e seguindo no caminho, utilizando daquilo que foi eficaz, né? Dentro, né, da proposta
das coisas, né, que vão surgindo e, obviamente, alinhado, né, a, ao nosso propósito pessoal, né, existencial. Mas eu queria deixar para vocês essa experiência, tá bom? Beijo, pessoal!